É, eu estava aqui pensando e analisei ontem e hoje também umas situações. Repara não que isso é tudo de criança aqui atrás. Vamos lá. Analisando uma situação. Homem não pisa em mulher que tem autoestima. Acabei de acordar agora há pouco e vamos embora com o assunto. Homem não pisa em mulher que tem autoestima. O que é que está acontecendo hoje em dia? Erros todo mundo comete quando é mais jovem, quando não tem noção das coisas. Mas hoje em dia a internet está aqui na lata, grosseiramente falando, com todo respeito, para as mulheres que têm o tempo todo aulas informativas do que está acontecendo. As mulheres estão se submetendo a coisas assim absurdas. Eu tenho visto uma violência contra a mulher, uma violência contra tudo que se chama feminino. Então, eu não sei o que está acontecendo, que cada vez mais essa exposição frequente de mulheres em academias e só pensam, a academia não tem nada a ver, tá, gente? Eu não estou falando sobre a academia. Eu tô dizendo que precisa se malhar, precisa buscar um corpo para a sua saúde, precisa se cuidar do corpo numa alimentação, todo mundo sabe disso, isso aí não é novidade para ninguém. Estou falando do assunto de mulher, não estou falando do assunto de menina, assunto de mulher. Estou falando sobre pessoas que realmente pensam. O que está acontecendo com o excesso de exposição da mulher? A mulher está se expondo de uma forma tão absurda, tão assim, tapete, que não tem mais como os homens olharem para essas mulheres. Eu não vou dizer que todas, tá? Eu estou dizendo, se não lhe cabe o chapéu, não coloque o chapéu. Então eu estou pensando assim que os homens não têm mais valorizado as mulheres, porque primeiro que elas não se dão respeito. A gente passa em frente a uma academia, as mulheres estão praticamente peladas. É cada calça enfiada, mostrando propositalmente o corpo de uma forma bizarra. E acham que estão chamando atenção. Eu sou uma pessoa observadora, eu passo, observo e noto que quem presta atenção nessas coisas geralmente são meninos. Meninos. Porque um homem velho pode ainda ser menino. Não amadureceu o intelecto dele. Presta atenção ou faz comentários sobre esse tipo de assunto porque ainda não amadureceram, ainda são uns Enzos da vida. O Enzo a gente coloca, tá, gente? Não é pelo nome, é pela modernidade. Então, assim, as mulheres viraram uma coisa assim, tá se tornando bizarra. Cada costura atrás do glúteo absurda, que é para promover mais elevação, para chamar mais atenção. Sabe o que acontece? Isso daí é uma pessoa mal resolvida. E isso daí eu tô falando com carinho. Se você faz isso, você não faça mais. Porque você precisa tratar o seu psicológico. Porque uma pessoa que expõe demais, que se mostra demais, que se coloca à mostra como um carro, como uma moto, como você iria ao shopping e ver coisas à mostra, ela tem um problema psicológico sério de rejeição paterna, de rejeição lá atrás na vida dela. Porque uma pessoa que precisa se autopromover o tempo todo, se mostrar o tempo todo, colocar ali em reta a sua imagem, ela tem um problema psicológico de autoestima. Ela precisa mostrar para ser validada. E então, nos dias de hoje, isso aí bateu o recorde de 100%. Como eu te disse, se o chapéu não lhe cabe, o boné não lhe cabe, ou a boina não lhe cabe, não estou falando para você, eu estou falando para quem faz isto, se coloca o tempo todo à amostra. Roupas transparentes, roupas a vácuo, né, que na hora de tirar eu não sei nem como tira, então a coisa está muito feia. E as pessoas que estão buscando alguma coisa séria, né,
Elas têm que prestar atenção nisso, porque os homens já perderam. Eu noto quando eu estou passando por um lugar e passa uma mulher em um traje assim, que alguns meninos olham, né? Mas grande parte dos homens nem olham mais. Por quê? Porque o que é muito exposto não há de ser valorizado. Você nota quando você passa em frente a uma obra e aquela obra está sendo construída e por fora existem aqueles painéis, aquelas coisas geralmente de obra que tapam a obra interna para que você não veja, porque é feio lá dentro quando está sendo construído. Quando está sendo construído não é nada bonito. Então é tapado por um período até o dia da inauguração. Quando chega o dia da inauguração, aí sim, eles tiram aqueles tapumes todos e mostram. Então isso causa um interesse em você ver como ficou aquela obra, como ficou aquele prédio, como ficou aquele shopping, como ficou aquela casa, como ficou aquele salão, como ficou aquela cafeteria. E aí te torna o quê? Te torna curioso para ver aquilo que estava lá dentro em secreto. Em secreto. E aí o dia que tira-se aquele tapume, aquilo te chama a atenção e fala, nossa, como ficou lindo. É o que está acontecendo com as mulheres. Não existe mais pudor, não existe mais veste, não existe mais nada que tape, entendeu? O seu corpo. E como é que vai ser apreciado alguma coisa? Como é que vai ser desnudado? Como é que vai ser? Eu não estou fazendo apologia aqui de Santíssima, não, tá? Eu me coloco à prova todos os dias para tentar cada vez menos não promover isso. A mídia, a sociedade, os padrões impõem às mulheres que quanto mais mostrar, mais elas serão cobiçadas. E justamente ao contrário, a pessoa pode sim ser um açougue. Você pode ir num açougue, olhar uma peça de carne e ela te atrair demais e realmente chama atenção. Mas não é isso que a levará para alguma coisa séria. Porque cada vez mais a mulher está se colocando em papel, desculpa, de açougue. Carne exposta o tempo todo. E isso está ferrando com as mulheres. Porque as mulheres estão se submetendo a qualquer coisa para serem valorizadas. E está sendo feito justamente ao contrário. Elas estão sendo desvalorizadas. Então fica a dica de hoje. Preste atenção no que você está fazendo. Se você entrou nesse vídeo e você é mais nova, ou se você está cometendo esse erro, querida, pelo amor de Jesus, não cometa, tá bom? Um beijo e a paz.